Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos 3 convidados. Primeiro, Luiz Alberto Kubasky, advogado especializado em direito previdenciário, conversa conosco sobre a reforma da Previdência. Depois, Leonardo Verlang, coordenador do PROCON de Ponta Grossa, conversa conosco sobre projetos sociais do PROCON. E por fim, a professora Adriana Rodrigues Soares, professora do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, fala pra gente um pouco sobre a história da arte. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora o assunto é a reforma da Previdência. Comigo no estúdio está o Dr. Luiz Alberto Kubasky, que foi presidente da OAB Ponta Grossa, com larga experiência em direito previdenciário, aliás, sua área de especialidade. Doutor, obrigado pela presença hoje aqui no programa Lente Aberta. E eu gostaria que o senhor começasse nos dizendo quais são os principais pontos que estão sendo propostos pelo governo federal para que a Previdência Pública no Brasil seja modificada. Cumprimento a todos os telespectadores desse brilhante programa que eu tenho assistido várias vezes, pelo espaço que ele propicia, pela conversa que é feita com os telespectadores também. A principal reforma que eu vejo da Previdência Social proposta pelo governo federal, com objetivo único, evidentemente, de financeiros, econômicos também, porque segundo o nosso governo e segundo especialistas, o Brasil não cresce, não desenvolve em razão do déficit previdenciário. Ele vai atingir, Ney, vai atingir ao trabalhador, vai atingir também a elite, os segurados mais privilegiados e também funcionários públicos também. Haverá, com certeza, sacrifício para todas as partes. E o que está sendo proposto de maneira pragmática, doutor? Forma pragmática. Questão da vinculação à aposentadoria, à idade, 62 anos para a mulher, 65 para o homem, ao tempo de contribuição, 30 anos para a mulher, 35 para o homem, também a atender a pontos, esses pontos é a somatória da idade com o tempo de contribuição, 86 para a mulher, 96 para o homem. Além também do período contributivo que nós chamamos, ou assim, carência, subir, aumentar de 180 contribuições, que é hoje no mínimo, carência, para 240, ou seja, 20 anos. Doutor, o senhor acabou de mencionar a questão da idade mínima e do tempo de contribuição. Mas todos estão dizendo que para conseguir o salário integral é preciso, ou seja, a aposentadoria integral, é preciso trabalhar pelo menos 40 anos. Isso é verdade? Sim, é verdade. De acordo com a proposta? Pela proposta, sim. Pela proposta, porque ela mexe no valor do cálculo da renda mensal inicial do benefício. Hoje, nós temos o seguinte cálculo, o que nós chamamos tecnicamente de PBC, Período Básico de Cálculo, que você adota todos os salários e contribuições de julho de 94 até o mês anterior à data de requerimento do benefício. Você atualiza todas essas contribuições, todos esses salários de contribuição, pelo INPC, INPC dito conforme as regras do governo. Feito esse cálculo, você adota 80% dos maiores meses, portanto, 20 meses você joga fora. E dessa média, se faz uma média aritmética, e sobre essa média aritmética, ou incide o fator previdenciário hoje, ou ele passa a ser 100%, e é o valor da renda mensal inicial da aposentadoria, caso você tenha homem hoje, em 96 pontos e 35 anos de contribuição no mínimo, e a mulher, 86 pontos e no mínimo 30 anos de contribuição. Isso vai mudar. O que vai se adotar? Vai se adotar o período básico de cálculo de julho de 94, essa é a proposta, até o mês anterior à data do requerimento do benefício. Soma todos os salários de contribuição, devidamente atualizado, face a média desse número de salários de contribuição, e o resultado da média é o que nós chamamos salário de benefício. E sobre esse salário de benefício vai incidir, se você tiver 35 anos de tempo de contribuição, homem, ou 30 anos de contribuição, mulher, com a idade
já adquirida, atendido os outros requisitos, vai ser aplicado 60% sobre essa média, mais 10% para cada ano completo de atividade a partir do 20º ano, a partir dos 20 anos. Então, se você pegar a mulher com 30 anos de tempo de contribuição, você tem 10 anos acima de 20. Isso vai dar 20%. O resultado do valor do benefício vai ser 80% do salário do benefício. Se o homem tiver 35, é 15. Isso vai dar 30, vai dar 90. Logo, para chegar a 100%, vai precisar de 40 anos. Bem, isso tende a gerar uma economia para os cofres públicos, segundo o ministro Paulo Guedes, de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. 10 anos. E eu até entendo a linha de raciocínio deles, porque boa parte da Seguridade Social, onde se encontra a Previdência, é mantida pela folha de pagamento, ou seja, existe toda uma tributação em cima da folha de pagamento. Isso. Com essa tributação, significa que um funcionário que recebe R$1.000 de salário custa para a empresa 1.800, por exemplo. Aproximadamente Correto. isso. Varia de um setor para o outro, mas podemos colocar em 80% pelo menos. É quase o dobro. Então, é óbvio que isso encarece a contratação no Brasil. Correto. Resumindo, quem paga, paga muito, quem recebe, recebe pouco e o governo fica no meio do caminho. Então, creio que o objetivo seria minimizar os problemas de tributação em cima da folha de pagamento e para fazer isso é preciso mexer na Previdência. Essa é a lógica para se gerar novas contratações. Parece muito racional. O problema é que existe um efeito colateral nisso a médio e longo prazo, para as pessoas que podem se aposentar no futuro, pelo que o senhor acabou de explicar pelos cálculos, é isso? Isso, sem dúvida alguma. Nós estamos... Fica aquela situação, né? Primeiro, em relação a esse número estratosférico que o ministro fala. Há uma certa dúvida, né? Até agora, os próprios deputados têm questionado, e muito ministro, da onde esses números. E ele diz que vai demonstrar, que vai provar, mas até agora nada. Correto? Até agora nada. Quanto à imediatidade dessa reforma, que vai alcançar muitos segurados que estão quase à beira da aposentadoria, sim, vai alcançar. Talvez com a reforma venha um tipo de pedágio, alguma situação de transição que venha beneficiar esses segurados que estão à beira da aposentadoria, ou praticamente perto da aposentadoria. Isso é uma incógnita, né? A gente não sabe como é que vai, mas que vai alcançar todos, vai. Mas de outro lado também, eu faço um raciocínio que não adianta nós entrarmos num desespero. Estou prestes a me aposentar, minha aposentadoria, estou ali, estou enxergando minha aposentadoria, entretanto, vem a reforma. Tem que esperar a reforma. Não adianta se apavorar, não adianta... Se você tiver o teu direito adquirido até a data da vigência, o dia anterior à vigência da reforma, se você tiver direito adquirido, e por direito adquirido entende-se, atendendo todos os requisitos exigidos para a concessão do benefício, mesmo que venha a reforma, você tem a aposentadoria garantida. Mesmo que você não tenha a documentação toda até aquela data, mas posteriormente você obtendo essa documentação, fazendo prova que até o dia anterior ao início da vigência da reforma, você já tinha atendido esses direitos, você tem a aposentadoria garantida. Então o senhor, por exemplo, tem orientado seus clientes a esperarem um pouco mais. Sim. Semana passada, inclusive, atendendo o cliente no escritório, ele já está com o direito adquirido à aposentadoria. Entretanto, o valor da renda mensal dele vai ficar muito baixa em razão do fator previdenciário. Porque o previdenciário judia da gente também. O fator previdenciário arrebenta. É muito drástico. O Fernando Henrique, quando foi na gestão dele, que passou a vigiar o fator previdenciário, foi drástico. Judiou mesmo, né? Judiou mesmo. Muito bem, então, mas... ele também tem umas características de que se a reforma vier, talvez não seja tão maléfica. Talvez com 1 ano, 2 anos a mais de contribuição, dependendo da reforma, ele tenha uma aposentadoria bem melhor que teria hoje. Porque nós temos que pensar o seguinte, o valor da aposentadoria concedida hoje é para sempre. É até a morte ou até depois para os dependentes no caso de pensão, que vai também influenciar, que é outra proposta da reforma também, mexer com o valor da pensão.
Bom, nós vamos agora para um breve intervalo, Dr. Kubaski, e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta, falando ainda de reforma da Previdência. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto reforma da Previdência. Comigo no estúdio continua o Dr. Luiz Alberto Kubaski, ex-presidente da OAB Ponta Grossa, advogado especializado em direito previdenciário. Doutor, o senhor terminou o bloco anterior falando que as pensões também serão modificadas. Que tipo de modificação vai existir com a reforma da Previdência, caso ela seja aprovada? Este é um ponto crucial da reforma que eu vejo um ponto crucial, e que eu vejo, Ney, poucas discussões a respeito dela, seja pelos doutrinadores, pelos especialistas ou pela própria imprensa. Parece que não é que não está se olhando muito para isso, mas não chamou muito a atenção. Porque o que chama a atenção em termos de previdência realmente é a aposentadoria. Né? É a aposentadoria. Mas a reforma prevê, primeiro, inicialmente uma impossibilidade de você ficar recebendo dois benefícios: a pensão e a aposentadoria por aposentadoria. Hoje, por exemplo, eu sou aposentado. A minha esposa está prestes a se aposentar. Ela recebendo a aposentadoria, eu recebendo a aposentadoria. Hoje, se eu vier a falecer, ela recebe a aposentadoria e recebe a pensão integral. Muito bem. E vice-versa. Se ela falecer, eu fico recebendo a aposentadoria dela e a minha aposentadoria como pensão, que passa a ser pensão, e a minha aposentadoria. A proposta da reforma é a seguinte: primeiro, você não poder ficar recebendo dois benefícios. Ou você vai poder ficar recebendo um benefício de maior valor e o outro restringido. Restringido a quanto? A uma parcela chamada fixa, que a gente chama-se renda familiar, correspondente a 50% do valor do benefício. E sobre esse valor também acresce-se 10% por dependente, até o limite de 100%. Então, se o segurado falece, deixa a esposa e 4 filhos, o valor permanecerá 100%. Se tiver só a esposa, o benefício será a pensão de 60%. E nisso, então, você vai ter que optar receber o de maior valor e, ou sobre o outro, a incidência de 60%. Num primeiro princípio, no início, me pareceu até uma medida hoje bem razoável, porque havia-se uma discussão, um entendimento que iriam acabar com a possibilidade de receber dois benefícios. Isto é, faleceu, fica sem pensão. Tá? Fica já aposentado, fica sem a pensão. E o que daria uma situação drástica. Por quê? Eu faço o seguinte raciocínio. Vamos supor que um casal, ele aposentado e a mulher aposentada, e cada um receba R$3.000 por mês. Estou dizendo que esse é um valor médio de benefício hoje da aposentadoria, que varia entre 2.500 a 3.000. Tá? Muito bem. Você tem uma renda familiar de 6.000. Se eu perdesse uma dessa, faleceu a esposa ou faleceu o marido, eu vou ficar só com 3.000. Eu vou ter condição de sobreviver com 3.000? Com a mesma qualidade de vida que eu tinha quando eu era 6? Evidente que não. Não mesmo. Por quê? O gás continua o mesmo, a água continua o mesmo, a luz continua o mesmo, a medicação continua, às vezes até mais em razão da ausência do outro, né, que vem a doença. Então seria drástico. Com essa proposta, me parece que ficaria com uma redução apenas de 40%, né, onde se ficaria 3.000 e mais 1.800, com 4.800. Não me parece muito prejudicial se passar a reforma assim, mas ela vem alterar sim a pensão. Doutor, em relação a regimes especiais, por exemplo, os militares estão sendo beneficiados na reforma? Difícil a gente falar sobre isso, se eles estão. A proposta que veio do governo para as câmaras
da reforma da Previdência dos militares, com toda a sinceridade, pelos comentários que eu vi, pelo que eu li, não é muito reforma de Previdência, é reforma de carreira. Que mexe em rendimento, mexe em número de oficiais, em número de militares e tudo mais. Quanto ao valor de benefício, não me parece que eles estão sendo prejudicados. Eu acho que eles estão dentro de um nível de benefícios melhores que outras categorias. Em relação aos políticos e outros funcionários públicos que recebem altos salários, altos mesmo, né? É muito superior ao salário do presidente da República, por exemplo. Isso. Por questões jurídicas e legais acabam acumulando e, enfim, chegam a fortunas. Essas aposentadorias continuarão sendo pagas, continuarão sendo concedidas, melhor dizendo, pelo governo, pela Previdência, ou vai existir um teto, como eles estão anunciando? A proposta é para existir teto também para os políticos, né, e para o funcionalismo público também uma previdência também com reforma, onde eles terão o benefício limitado ao teto da Previdência Social e também daí com uma previdência complementar, que inclusive já está sendo divulgada e já também aonde o funcionalismo público está aderindo também. A questão do funcionalismo público é muito interessante, A gente ouve muita crítica em relação aos... Não é crítica, é porque é direito, né? Mas é um raciocínio que é uma categoria diferenciada e beneficiada, né, com a aposentadoria integral. É que tem alguns detalhes assim muito importantes. Primeiro, é sacramentalmente e constitucionalmente já dito que eles possuem uma aposentadoria integral, possuíam em razão de uma segurança jurídica para o cidadão brasileiro, para evitar, não que isso evite, porque nós vimos hoje mesmo, escutei que num tribunal aí de juiz aí que vendeu sentença, né? É uma segurança jurídica para que se evite exatamente a corrupção do funcionalismo público, porque ele funcionalismo público, não pode ter atividades além daquela que ele exerce, a não ser uma técnica e uma jurídica, né? Como professor ou doutrinador, escritor de livros, né? Palestrante, essas coisas, doutrinário. Isso ele pode ter, né? Com dupla atividade, senão não. E que a contribuição que ele fez sempre, o funcionalismo público, sempre foi sobre o teto que ele ganhava. Salário de contribuição ao teto. Então, por isso que ele não era limitado ao como é o regime da Previdência Social. Só que houve essas benesses ao funcionalismo público que cresceu tanto que ele passou a ter Hoje, o custo, a previdência, funcionalismo público, mesmo que ele contribua sobre o teto, é elevadíssima. Doutor, estamos chegando ao fim da entrevista. Eu só preciso aqui entender o seguinte, de maneira bem rápida. Ainda existem, pelo que o senhor falou no bloco anterior, dúvidas em relação à necessidade da reforma da Previdência? Porque a Associação Nacional dos Auditores Fiscais diz que a Seguridade Social, ela não é deficitária. A Seguridade, dentro da Seguridade Social, tem saúde, por exemplo, nós temos a Previdência Social. A Previdência está dentro da Seguridade. E a Previdência sim é deficitária. Mas a Seguridade Social cobre o déficit da Previdência, porque a Seguridade Social, com uma cesta de impostos, ela é superavitária, ou seja, tem superávit todo ano. Infelizmente, o governo federal, no começo da história, foi 20%, com Fernando Henrique Cardoso, quando foi criada a DRU, Desvinculação das Receitas da União. Então, o governo federal vinha e retirava 20% da Seguridade Social, todo ano. Michel Temer aumentou para 30%. Será que o furo não se encontra justamente na DRU, na Desvinculação das Receitas da União? Corretíssimo, Ney, corretíssimo. Eu não acredito, ou ainda eu sou que nem São Tomé nessa situação. Eu quero ver para crer. Eu quero ver esse déficit da Previdência Social, da Seguridade Social. Quero ver onde é que está, o mesmo restringindo da Previdência Social. Porque as fontes de arrecadações são grandes, gigantescas, vindas pela Constituição de 88. Aí veio a DRU que realmente começou a retirar. E se retirou dessa cesta e não recompôs, não devolveu. Evidentemente que vem o déficit. Aí nós temos que de repente acreditar no que estão dizendo, de que realmente o déficit, a culpa do sistema é da Previdência, ou do déficit previdenciário. Eu tenho minhas grandes dúvidas e eu comungo
do posicionamento dos auditores fiscais. Comum do posicionamento deles. Olha, Ney, eu entrei trabalhar na Previdência Social, no INPS, em 1975. 1975. Quando lá comecei a trabalhar, neófito de tudo, ali que eu fui conhecer a grandiosidade que é a Previdência Social e a necessidade que nós temos dela como brasileiros. E na época o agente nos dizia que ele já estava lá quase se aposentando já do serviço público e dizia que quando ele entrou a trabalhar, escutava a história que a Previdência ia quebrar. Desde então, se eu pegar 75, mais 30 anos atrás que ele já estava trabalhando. Hoje nós estamos em 2019 e nós escutamos a mesma história. Então eu não acredito na quebra do sistema, não acredito em razão da fonte de arrecadação que ela possui. O que pode quebrar o sistema são aqueles que estão gerindo o sistema. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney, ficamos sempre à disposição. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.